Estou empolgado, irmão. Vocês perceberam, né? Eu estou empolgado. Jesus é lindo demais. Pastor, tem alguma razão pela qual você está empolgado? Tem. Jesus é maravilhoso. Ele tem feito tanta coisa boa na minha vida, na sua vida. Eu fico empolgado demais com aquilo que Deus tem feito. Então eu falo desse modo animado. Não fique em crise. Não se escandalize. É porque a alegria do Senhor, ela nos fortalece demais. E é uma escolha que nós fazemos em andar nessa alegria do Senhor. A alegria do Senhor não é um mero sentimento, mas é uma condição da nossa existência. É uma realidade espiritual para aquele que foi feito nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia fala que a alegria é fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, ela é uma realidade que não é eu que crio, e não é uma realidade que acontece pelas circunstâncias que dão certo. A alegria, ela é uma realidade da presença do Espírito Santo na minha vida. Ele cria um fruto, ele manifesta um fruto que se chama alegria. Amém? Não, você não entendeu nada. Eu estou falando de alegria, irmãos, e você não entendeu. Eu vou repetir, que a alegria não está condicionada a uma circunstância boa que tem na sua vida. Alegria não é o resultado das coisas que dão certo, daquilo que você programou. Alegria não é um mero sentimento que de vez em quando, em alguma hora do dia, fica mais intenso. Alegria é o quê? É uma realidade espiritual daquele que crê em Cristo. Alegria é fruto do Espírito, a Bíblia fala isso, fruto do Espírito. Não é um fruto daquilo que você faz, por um esforço que você faz, que vontade de ser alegre, vamos esforçar, vamos tentar sorrir mais. Não, ela é gerada pela obra do Espírito Santo na sua vida. Então, quem tem o Espírito Santo na sua vida aqui? Pastor, como eu posso ter certeza que eu tenho o Espírito Santo? Se você já entregou a sua vida para Cristo, você é o templo do Espírito Santo. Amém? E se você é o templo do Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo lhe gera um fruto, e esse fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. Dentre eles tem um gomo do fruto que se chama, diga assim comigo, alegria. Mas não fala alegria com bocejando, não, fala alegria com alegria. Não, fala alegria com modo alegre. Vamos fazer isso olhando para a pessoa do nosso lado. Dá um sorrisinho aí, por favor. Isso. Você fica tão melhor quando você sorri, querido. Alegria. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que eu falo isso, querido? Porque tem gente que só fica alegre quando o time ganha. Tem gente que fica alegre quando recebe um aumento, quando troca de carro, quando a esposa faz o que o marido quer. Aí fica alegre. E aí a nossa alegria fica condicionada a uma circunstância. E a Bíblia não fala que a nossa alegria é condicionada à circunstância, mas a Bíblia fala que a alegria é um fruto que o Espírito Santo gera em nossa vida. Amém? Pastor, mas eu estou passando por umas provas. A alegria do Senhor na sua vida, é do Senhor, foi Ele que gerou, ela te fortalece. Amém? Então sacode a poeira aí, coloca um sorrisão nessa cara e bora para cima do cão. Resista ao diabo e ele vai cair em nome de Jesus. Amém? Que bom, agora você já está alegre. Vamos à palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá. Está dando para ver aí? A imagem talvez não está muito clara, mas ali é carne e um homem comendo carne crua. Parece comigo aquele homem, mas não sou eu não, tá? Por causa dos dentes, eu me identifiquei com os dentes. Né? O nome da mensagem dessa noite, e eu creio que Deus vai ministrar o seu coração através dessa mensagem, se chama O Apressado Come Cru. É um ditado muito comum, um adágio popular. Mas eu quero convidar você a ler uma passagem bíblica. E através dessa passagem bíblica nós vamos meditar e vamos refletir naquilo que Deus quer nos ensinar a respeito dessa tal pressa. Porque, segundo o tema dessa noite, o apressado ele come cru. Então convido você, se você quiser abrir a sua Bíblia ou então ligar no seu smartphone a sua Bíblia em 1
Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. Se você por alguma situação não está com a sua Bíblia aí, eu convido você então a olhar aqui para frente, também estará a palavra sendo projetada na tela. Nós vamos ler a partir do verso de número 8, a palavra do Senhor, com o tema o apressado come cru. Amém? Vamos à leitura então. Diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel 13, verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Próximo. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste loucamente, procedeste neciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria, pode voltar por favor. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Até aqui a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Aleluia. Meus amados, eu acredito que há uma grande virtude que necessita se manifestar na vida de cada homem e mulher de Deus. Uma qualidade, uma característica que precisa se manifestar na sua e na minha vida. E essa característica é a capacidade de nós sabermos esperar em Deus. Esperar em Deus é uma realidade que todos nós precisamos aprender. Há uma matéria na faculdade do Espírito, na universidade do Espírito Santo em nossa vida, há uma matéria que ela é a condição elementar, básica para tudo o que nós vamos viver no Senhor, e ela se chama esperar em Deus. E é importante que você entenda que não saber esperar em Deus é igual a não saber confiar em Deus. Quando a gente fala em relação a saber esperar ou não saber esperar, nós estamos falando de uma realidade que se chama confiança. Os que sabem esperar no Senhor, eles são aqueles que de fato confiam no Senhor. Aqueles que não esperam no Senhor são aqueles que não confiam no Senhor. E então tem no mundo um ditado, aí fora tem esse ditado que eu escolhi dar o nome da mensagem, baseado justamente nesse ditado, que é: o apressado ele come cru. Eu sei que alguns aqui são amantes de comida japonesa, temos alguns aqui que gostam muito de uma gastronomia Japanese food, e está na moda agora, né? Tem gente que nunca comeu, mas depois uma vez que come, fala que é maravilhoso, e é chique comer, é digno de foto, é digno de passar isso no Instagram, Facebook, é coisa forte o negócio.
Algumas pessoas empolgadas até compram e passam a fazer em casa. Ouvi há um tempo atrás um documentário que fala que há uma explosão, especificamente no Brasil, desse tipo de culinária, esse Japanese food, essa comida japonesa. Em nenhum outro lugar é tão forte esse tipo de gastronomia como tem acontecido aqui no Brasil. E o mais interessante e o mais intrigante disso tudo é que a matéria que foi feita na televisão, quando eu vi isso, convidou um japonês, legítimo japonês, não é um Nisei, não é um Sansei, não é um não sei, é um japonês, de fato, ok? Então convidou ele a sair do Japão e experimentar a nossa comida tipicamente japonesa. E para o nosso espanto, ele falou que a nossa comida japonesa, ela é nada a ver com aquilo que de fato é no Japão. Apesar da nomenclatura, o gosto não necessariamente se assemelha, e nós estamos muito distantes de fato daquilo que é a realidade da comida japonesa. Mas o que isso importa? O importante é que a gente gosta, não é mesmo? Então, o que a gente está preocupado se o japonês fala que não é japonês? Para nós tá bom, obrigado, e a gente continua tirando foto. É isso? Eu estou falando, na verdade, daquilo que vejo, porque, na verdade, eu não tenho nenhuma foto comendo comida japonesa, não é uma prática comum na minha vida, e até gostaria de conhecer esse ramo, porque alguns falam com tanta emoção, quase choram para falar, que eu quero ter essa oportunidade, né? Eu até me convido para poder, junto com você, ter uma experiência gastronômica desse tipo. Mas eu falo isso porque a comida japonesa ela tem uma característica que para alguns é péssima. Uma das características da comida japonesa é justamente a questão do quão cru as coisas estão. E há uma realidade, um paladar ali que é muito desejado de se ter, justamente pelo fato da carne crua. E é claro que quando a gente pensa na comida japonesa, é hábito, é costumeiro, faz parte, é normal comer. Então, um peixe preparado com, sei lá, sushi, sashimi, assim por diante, não entendo tanto, vocês devem perceber, não entendo tanto disso. Então, é já esperado. Agora, tente imaginar você ser convidado por alguém que não vai fazer um prato japonês para você na casa. Alguém convidou você para almoçar, jantar, e você vai com muita vontade, com muita sede, você vai com muito desejo, muito apetite, chega lá e ao invés de ter peixe, na verdade tem carne bovina mesmo. Mas não é mal passada, ela é absolutamente crua. Vou fazer uma pergunta para você, por mais que você gosta de carne mal passada, você gostaria de comer assim? Não soa legal esse negócio, né? Não dá uma boa sensação aqui dentro, né? Não está certo isso. Mas pode acontecer, na verdade, que a pessoa não tinha essa intenção, mas em função de uma série de situações, de uma desorganização daquela situação, daquele momento, ela foi forçada pela sua chegada a tirar antes daquilo que ela esperava. E ela então, apressadamente, colocou para servir, e ali você está diante de um prato cru, semelhante a esse dessa foto que está lá no cantinho agora. Então, a foto não é legal, pena que a imagem não está tão boa, mas não há muito prazer em você imaginar que alguém vai comer comida crua, seja arroz cru, feijão cru, ou qualquer outro tipo de coisa, qualquer outro tipo de comida que se espere que seja cozida, que seja assada, e ela não está no ponto, ela está crua. Pois daí que surge a ideia de que a pressa, ela é inimiga da perfeição. A pressa, ela impede você de desfrutar o melhor. A pressa, ela faz com que você tenha uma indigestão por comer algo que deveria estar no ponto certo, no momento certo, da maneira certa, mas comer antes da hora determinada. E aí então que eu gostaria de falar a respeito desse tema, porque segundo o contexto bíblico aqui, não é apenas que o apressado come cru, mas segundo a Bíblia, nessa passagem que nós lemos, o apressado ele peca contra o Senhor. O apressado ele não apenas come alguma coisa crua, o apressado
de modo geral, ele peca contra o seu Deus, e ele tem prejuízo na sua vida, e esse prejuízo se manifesta, e alguns deles são terríveis, pelo simples fato de ser impetuoso, de ser rápido demais, de querer fazer já, sem pensar, sem orar, sem levar em consideração os princípios de Deus. É aquela ideia, aí, eu estou sentindo de fazer, aí fiz. E depois, nós arcamos com as consequências dessa escolha precipitada. Então, na passagem que nós lemos aqui, o contexto dessa passagem vai nos mostrar que havia uma promessa, havia uma ideia, e havia uma palavra de Deus, e ela iria se cumprir. Nós podemos interpretar aqui que havia uma promessa a se realizar na vida de Saul. Só que entre a promessa e a realização havia um tempo, havia um negocinho chamado tempo. E quando a gente recebe uma promessa de Deus, quando a gente é alvo de uma profecia, de uma palavra que Deus quer cumprir na nossa vida, a gente sempre precisa saber que Deus vai trabalhar na nossa vida por meio desse negocinho chamado tempo. O tempo não é um Deus em si mesmo, que tem capacidade de curar, como alguns falam. Não, deixe que o tempo cura. O tempo não cura. Quem cura é Deus. O tempo não se autocriou. Quem criou o tempo foi Deus. Deus é o criador de tudo, inclusive do tempo. Então, o tempo não tem o poder de dar a alguém algo que essa pessoa espera. Deus sim, mas Deus se utiliza do tempo para tratar coisas em nossa vida, para tratar o nosso coração, e com uma grande finalidade, que é nos fazer aprender a esperar nele. Não há como analisar confiança sem analisar o tempo. A confiança passa pelo índice do tempo. O elemento tempo é fundamental no quesito confiança. Você não pode dizer que confia em alguém se você já não teve tempo suficiente com essa pessoa para saber quem de fato ela é. Nós não podemos dizer que confiamos em algo sem ter tempo de conhecer esse algo. Não podemos dizer que isso é confiança, não tem como. Então, a confiança está ligada ao tempo, e Deus vai se utilizar do tempo na sua vida e na minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem claro promessas de Deus no seu coração? Quem aqui tem promessas de Deus, que sabe que Deus falou e que vão se cumprir em algum dia? Tem, eu tenho várias. Quem aqui já foi alvo de profecia? Quem aqui, alguém já botou a mão na cabeça, mesmo que não era um profeta reconhecido, renomado, famoso, orou e disse: Deus me mostrou que vai acontecer tal coisa na sua vida. Alguém aqui já teve uma oração assim sobre a sua cabeça? Então você já foi alvo de uma promessa. Deixa eu falar alguma coisa para você. Entre a promessa e a concretização dela, tem um negocinho chamado tempo. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Por quê? Porque o apressado, ele come cru, e não apenas come cru, ele peca contra o Senhor. E nós podemos, à semelhança de Saul, ter enormes prejuízos pela nossa agilidade em fazer algo que Deus não falou para a gente fazer. Algo que Deus não falou para a gente fazer. E nós temos que ter, queridos, uma habilidade muito grande de interpretar, entender, compreender o que Deus falou para nós. Repito, você precisa discernir o que Deus falou para você. Por quê? Para que você não venha confundir o que Deus falou com aquilo que o seu coração acha que Deus falou. Para que você não venha confundir o que Deus falou com aquilo que o povo diz que Deus falou. Para que você não venha a confundir aquilo que Deus falou com aquilo que o tempo que passou e já passou, parece que é o tempo daquilo que Deus falou, sendo que Ele não disse nada ainda. Você consegue entender isso?
Eu sei que esse é um assunto batido e talvez você fala, pastor, eu já ouvi várias ministrações, mas eu quero ministrar mais uma vez isso ao seu coração. Por quê? Porque Saul, esse Saul aqui da palavra que nós lemos agora, ele foi escolhido por Deus. A sua semelhança e a minha semelhança, Saul foi escolhido por Deus. Quando você lê a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 10, dos versos 17 a 27, você vai perceber que quem escolheu Saul foi Deus. Saul não se auto-intitulou rei. Saul não deu um pulo no gato para poder falar, eu vou ser rei. Não, quem escolheu ele foi Deus. Detalhe, ele estava escondido atrás das bagagens, nem queria, nem passava na cabeça dele, mas Deus o escolheu. A Bíblia fala que Saul, ao ser escolhido por Deus, Samuel derramou então azeite sobre a sua cabeça, e ele foi cheio do Espírito Santo. Quem é aqui escolhido de Deus? Eu também sou escolhido por Deus, Deus me escolheu, graças a Deus por isso. Quem aqui é cheio do Espírito Santo de Deus? Eu também sou cheio do Espírito Santo de Deus, por causa de Jesus na minha vida. Glória a Deus. Então, a sua semelhança e a minha, Saul também, ele era escolhido de Deus, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E olha o detalhe, a Bíblia nos fala em 1 Samuel 10, dos versículos 19, de 9 a 13, a Bíblia vai falar que ele, de tão cheio do Espírito Santo, ele profetizava. Uau! Ele profetizava, ele tinha discernimento em Deus, compreensão do que Deus queria, ele abria a boca e falava em nome do Senhor, ele profetizava. Quem aqui já foi profeta de Deus em algum momento na vida de alguém? Não entenderam. Poucos, hein? Poucos. Vamos de novo, vamos dar a chance. Quem aqui, compreendendo a palavra de Deus, não simplesmente um sentir de Deus, já foi boca de Deus para narrar, ministrar a clara, absoluta, total, genuína palavra de Deus sobre a vida de outra pessoa, ou seja, alguém que profetizou sobre outro? Você já profetizou algo da parte de Deus sobre a vida de outra pessoa, sim ou não? Não estou falando que você é um profeta, eu falei que você pode profetizar, ok? É diferente. Então, a semelhança sua e minha, Saul aqui, ele também profetizava. Ele era cheio do Espírito Santo, foi escolhido por Deus, e ele profetizava. Mas a Bíblia fala que brotou uma dureza de coração nele. E essa dureza de coração começou a empurrar ele para os pecados. Essa dureza de coração, esse orgulho, fez com que ele agora abrisse áreas no seu coração para que o pecado se consolidasse, até o ponto, e você já sabe disso, que Deus vai rejeitar a Saul. Mas a grande pergunta que fica é: em que momento específico Deus rejeitou a Saul? A grande pergunta é: qual foi o ato, qual foi a prática, o que Saul fez para que Deus se desagradasse dele e tirasse dele o reino e desse o reino então para Davi? Talvez você fique pensando, quando ele consultou um médium, quando ele consultou um espírita? Ainda não. Foi quando ele fez isso, fez aquilo? Não. O ponto exato é esse. Veja só, o ponto exato foi justamente esse. Qual foi o pecado de Saul? O pecado de Saul foi sacrificar. Ele ofereceu um sacrifício. Talvez você pense, pastor, mas oferecer um sacrifício não é pecado. Verdade, não é um pecado. Não é pecado você oferecer um sacrifício. Na verdade, parece até algo muito bom. Parece até uma demonstração de fé. Parece que Saul estava cheio de fé e por isso então ele sacrificou o Senhor. Mas a Bíblia nos mostra que ele não sacrificou em fé. Ele não agiu de acordo com aquilo que Deus mostrou. Mas o que ele fez? Ele sacrificou numa hora que não era para sacrificar. Ele errou o tempo só. E por errar o tempo, ele perdeu o reino. Ele tinha uma palavra:
Samuel falou: daqui a 7 dias eu volto e eu vou sacrificar. Bate 7 dias, e ele agora pressionado, ele entende que ele deveria sacrificar. Não há nada de errado em sacrificar a Deus. Não há nada de errado em consagrar algo a Deus. Só que a gente deve entender uma coisinha aqui. Houve um erro de momento, houve um erro de local, porque quem estava encarregado naquele exato momento de sacrificar o Senhor era Samuel. Samuel era o sacerdote, o profeta, o juiz ali daquele momento. E ele, como ungido do Senhor, escolhido por Deus, ele liberou a palavra. E a palavra era que ele, como sacerdote, ele iria sacrificar. Isso me ajuda a entender algumas coisas, queridos, porque essa história aqui, ela tem outros momentos da Bíblia, que algumas pessoas até com uma aparente boa intenção, elas pecam, elas se precipitam. A Bíblia vai falar da história de um homem chamado Uzá, por exemplo, que ele vai aparar a Arca da Aliança e ele morre. A Bíblia vai ter outros registros de pessoas que fazem algo que acham que deve ser feito, mas sem uma palavra da parte de Deus, sem uma revelação da vontade de Deus, e aí acabam pecando. Foi justamente isso o que aconteceu aqui. Pastor, não entendi ainda qual foi o pecado desse Saul. Ele errou o tempo, e quando você erra o tempo na cozinha, gera uma catástrofe. Você pode comer cru, como você pode comer queimado. Então tem que acertar o tempo. Isso vale para a gastronomia e vale também para andar com Deus. Se eu me precipito, se você se precipita, se você toma uma decisão imprudente, a palavra de Samuel é: você age como louco, você age neciamente, ou seja, como nécio, como alguém que não tem consciência, como alguém que não tem entendimento. Por quê, queridos? Porque o tempo de Deus, grave isso, o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Isso é tão concreto na palavra de Deus, que a palavra tempo, ela tem 2 nomes. Um que é kairos e o outro que é cronos. Com qual finalidade que no grego tem essa diferenciação? Para dizer que um é o tempo de Deus e o outro é o tempo do homem. Quando eu entendo mal o kairos, eu forço o cronos a ser o kairos, e Deus não abençoa isso. O tempo de Deus, ele é movido por uma compreensão da eternidade. O tempo, cronos, é movido pelas batidas de um relógio. O tempo de Deus é movido segundo o coração do próprio Deus. O tempo do homem é movido pela precipitação do pecado. Nunca vai dar certo, absolutamente nunca vai combinar esse negócio. Eu preciso identificar isso. Deixa eu dar uma prova para você disso. Quando você abre a sua Bíblia, você não precisa abrir isso nesse exato momento, mas quando você abre a sua Bíblia em João capítulo 11, você vai ter a narrativa de Jesus sendo chamado para orar pelo seu amigo que estava doente, prestes a morrer, chamado Lázaro. Ele tinha uma ligação com a cidade de Betânia. Jesus era amigo desses 3 irmãos, Marta, Maria, Lázaro, 3 irmãos. Jesus era amigo, passava tempo de qualidade junto com eles. Em inúmeras passagens dá para entender que Jesus visitava aquela casa, era amigo. E agora vem um informante dizer: olha, seu amigo está prestes a morrer. E a Bíblia fala que ele continua orando por algumas pessoas. Outra pessoa chega e ele ora com ela. Outra pessoa problemática, naquele momento se apressa na frente dele e ele cura aquela pessoa. Chega um momento que o amigo já não está agora doente, o amigo agora está morto. E quando Jesus chega, 3 dias depois, a Bíblia fala que uma irmã dele vai até Jesus e confronta Jesus e diz: Jesus, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido, dando a ideia: Jesus,
você está atrasado. A culpa é sua. A culpa é sua. Você está atrasado. Você não cumpriu o que nós esperávamos. Nossa oração não foi atendida. Nosso desejo não foi manifesto. A culpa não é nossa. Nós chamamos ao Senhor, nós oramos para Jesus, nós clamamos ao Senhor. Por que o Senhor não fez o que deveria ter feito? E qual foi a palavra que Jesus liberou para ela? A palavra foi: se creres, verás a glória de Deus. Deus não entrou em explicações profundas sobre o tempo de Deus, o tempo do homem, como eu estou tentando fazer aqui. Mas Jesus deu uma palavra para ela, que a questão não era tempo, a questão era fé, a questão era confiança. O problema ali se tratava de um tema principal chamado confiança. A análise foi feita de que Jesus estava atrasado, mas para Jesus nada o atrasa. Ele nunca chega atrasado para nada. Ele chega no tempo certo de Deus. Ele não chega no tempo certo do homem. Ele chega no tempo certo de Deus. E deixa eu fazer uma pergunta: o que redunda em maior glória? Curar um enfermo ou ressuscitar um morto? Entendi. De novo, o que é mais glorioso? O que manifesta mais o sobrenatural? A cura de um amigo que está enfermo, ou um morto que já fede há alguns dias, que volta à vida? O que manifesta mais glória? A nossa dificuldade em relação a isso é que nós, às vezes egoisticamente, quando é com a gente, fala: eu prefiro que ele cure a enfermidade ainda. E traduza isso dentro do contexto daquilo que você espera. Mas quem que disse que ele quer fazer isso, se ele quer fazer algo maior ainda? Jesus é pautado por aquilo que rende maior glória. Pastor, mas então vai redundar em muita glória na minha vida, porque tem uns negócios aparentemente muito atrasados. Fique em paz. Não culpa Deus não, porque quando acontecer, vai manifestar maior glória, maior glória. Pastor, e o que eu faço nesse tempo todo esperando? Eu tenho uma palavra para você: se creres, verás a glória de Deus. Pastor, mas já deu 7 dias. Saul também pensou isso. A passagem que nós lemos, ele botou no relógio e falou: rapaz, deu 7 dias. Deu 7 dias. Gente, deu 7 dias, gente. Aí um falou: pô, deu 7 dias. Todo mundo falou: gente, deu 7 dias. O cara falou que era 7 dias, por que ele não está aqui? Detalhe, o 7º dia não tinha acabado ainda, mas na conta dele já deu 7 dias. Você consegue entender isso? Deu para entender? Às vezes nós estamos vivendo o último dia para que o milagre se manifeste. 45 do segundo tempo a gente fala: acabou, perdeu o campeonato, já era. Calma. Quem diz quando é o fim é aquele que é o alfa e o ômega, o início e o fim. É ele que determina o ponto. Não sou eu, não é você. Calma. Ah, mas o mundo fala que eu estou mal, porque passou muito tempo e não aconteceu. Olha para o mundo e dá de língua assim: tô nem aí para vocês. Por quê? Porque Deus falou. Deu para entender alguma coisa ou não? Pastor, mas estou começando a ficar preocupado, porque eu já tenho tanta idade e ainda não aconteceu. Calma! A palavra da parte de Deus para você: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Os olhares se cruzam, aleluia. Os irmãos mutuamente se edificam nessa hora. Calma!
Pastor, mas dá uma vontade de fazer uma... Se fizer, querido, você perde o reino. O propósito de Jesus não é só fazer você sentar com Ele na eternidade e reinar em glória. Ele quer que você reine na terra. E para que você possa reinar como Alice, como reino e sacerdote, você precisa entender que para isso é necessário que você esteja alinhado com o tempo dele e não com o seu. O que eu devo fazer? Eu tenho uma palavra para você também. Pode passar o próximo slide, por favor. A palavra é assim, ó: aquietai-vos e sabei, diz o Senhor, que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ele constantemente é exaltado em tudo que ele faz. Em tudo que ele faz, ele não falha, não erra. Seus planos são perfeitos, infalíveis. Não vai ser com você que ele vai falhar, não vai ser com você que ele vai errar. O que a gente deve fazer? Aquietar o coração. E como o nosso coração produz aquilo que a nossa boca libera, se aquietar o coração também aquieta a nossa língua. Amém ou não amém? Glória a Deus, porque tem o aquietar, a ideia do coração, mas tem o aquietar também de... Ei! Porque assim como o peixe morre pela boca, muito crente atrai morte sobre si por aquilo que declara. E como a boca fala aquilo que está cheio, o coração fica atraindo mais morte, mais morte, mais morte, em vez de atrair vida, vida e vida. Salomão declara que vida e morte estão no poder da língua. Cuidado com o que você declara. Ai, não aguento mais. Aguenta. Não é você que determina quando você aguenta, é aquele que libera sobre você. Ele falou que não vai liberar algo que você não consiga dar conta nele. Você aguenta assim. Por que demora, pastor? Tem uma explicação teológica, doutrinária bíblica? Tem, para aumentar a glória. Porque se você quiser carne moída de segunda, tem em qualquer lugar. Agora se você quer picanha, tem que esperar em Deus. Aleluia. Entendeu o mistério aí, né? Isso vale para casamento, isso vale para trabalho, isso vale para tudo. Espere no Senhor. Não, mas eu vou embora. Espere no Senhor. Pastor, mas está passando o tempo, está tendo sétimo dia, está acabando, 23h50. Espera mais uns minutos do Senhor, para você não ter a infelicidade de você sacrificar. E vem o Samuel e fala assim: o que você fez? 1 minuto depois. 1 minuto depois. Meu Deus. Meu Deus. Essa passagem me inquieta. Pode passar mais um. E esse é o último versículo que eu quero repartir ao seu coração nessa noite. A palavra de Deus fala a respeito de esperar. E o profeta Isaías, ele narra uma passagem que eu considero muito linda. Ele fala o seguinte: olha, os jovens, detalhe, os jovens são fortes, os jovens são vibrantes, são cheios de energia, de vida, de ânimo. E ele fala: os jovens se cansam. Uau! Parece que ele narrou 2017. Os jovens se cansam. Ai, cansaço, pastor. Isaías era demais. Esse cara viveu aí uns 3.600 anos de diferença da gente, querido. E ele fala: os jovens se cansam. Você percebeu a nossa geração? Os jovens estão cansados, fatigados, desanimados. Que jovens são esses? Os jovens carnais, obviamente. Você é um jovem espiritual, amém? Você, essa passagem se cumprindo. Olha só: os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos, moço, não é velho não, os moços de exaustos caem. Aí vem o contraponto: mas, e aqui ele deixa entender o quê? Que esses que ele acabou de narrar não fazem isso. Para tudo, fica aqui comigo, isso aqui é uma revelação importante. Isaías, 3.600 anos antes de nós, diz o seguinte: que o motivo da canseira
não é o excesso de energia gasta, mas é a inabilidade de esperar em Deus. O motivo do cansaço não é o tanto de coisa que ocupa o meu dia. O motivo de tanto cansaço é a minha falta de dependência de Deus. O que mais cansa na vida de um homem de Deus e mulher de Deus não é o quanto que ele trabalha para Deus, não. É o quanto que ele trabalha fora da vontade de Deus. Isso é cansativo. Porque trabalhar fora da vontade de Deus é trabalhar no braço. E trabalhar no braço é cansativo demais. A gente se cansa, fadiga, de exausto cai. Aí ele complementa: mas os que esperam no Senhor, não é esperar no homem, não é esperar num príncipe encantado, não é esperar em qualquer outra coisa, não, é esperar no Senhor, no Senhor. E esperar no Senhor não é fazer jeitinho brasileiro, não é mostrar para os outros para que eles possam suprir rápido aquilo que a gente está orando, não, é esperar no Senhor. Deu para entender, querido? Porque às vezes a gente entra num processo de ajudar Deus a nos abençoar. A gente vai informando assim: irmãos, eu estou orando aí, estou orando, irmãos, um negócio aí. Se alguém sentir de Deus, de me dar esse negócio, isso não é clamor a Deus, isso é mendicância espiritual. Deus não te criou para você fazer isso. É esperar no Senhor. E esse preço nos parece caro demais, mas esperar no Senhor nunca deu errado. Não é com você que vai dar, meu amado. Espera no Senhor. De novo eu volto e digo a mesma coisa: espere no Senhor. Por quê? Porque os que esperam no Senhor, olha a promessa de Deus que acontece para aqueles que decidem, e é uma decisão que você toma, uma postura que você assume, de esperar no Senhor. Então, quem espera no Senhor não reclama. Quem espera no Senhor não fica usando a sua boca contra si mesmo. Quem espera no Senhor não fica amaldiçoando. Você entende o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Quem espera no Senhor está confiante no Senhor. Pastor, mas há uma pressão à minha volta para que as coisas aconteçam, para que eu decida. A pressão na volta do Saul pareceu grande demais para ele. Ele foi lá e sacrificou. E quando Samuel perguntou por que fez isso, ele falou assim: é porque as circunstâncias me levaram a fazer isso. E às vezes a gente acha que isso nos absolve. A gente acha que essa justificativa elimina a culpa. Não, não, não. A palavra de Samuel sobre Saul foi dura. Você acabou de perder o ministério, o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Isso mostra que as nossas decisões, todas aquelas que são dignas de relevância e importância, elas precisam ser tomadas em Deus. Pastor, tem algum modo que eu possa saber de como que eu posso entender melhor se está em Deus? Tem. Sendo humilde, recebendo direção de Deus por meio daqueles que cuidam de você, abrindo seu coração para Deus tratar em meio ao tempo. É Ele quem trata em meio ao tempo, não o tempo que trata você, é Ele quem trata em meio ao tempo. Então, por meio dessa humildade e dessa postura de obediência, no tempo preciso em Deus, Deus irá exaltá-lo. Porque todo aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, aquele que espera no Senhor, aquele que se humilha na poderosa mão de Deus, debaixo dela, no tempo oportuno. No tempo oportuno. Qual será? Do Cronos ou do Kairos? É óbvio que é do Kairos. Não é uma porta que se escancara na qual você entra e fala, é de Deus. Não, é o Kairos que determina se é de Deus ou não. Você não é movido por oportunidades, você é movido pelos céus. Não é porque balançou uma coisa na sua frente que você se atira, não. Você é um homem que obedece, uma mulher que obedece à direção dos céus. Pastor, me parece melhor tomar essa decisão. Você já orou para tomar essa decisão? Você tem clareza, paz no seu coração em Deus. Não a paz que o pecado se agrada, mas aquela paz agressiva que nada tem do pecado, que ela é totalmente de Deus. Você tem?
Se você tem, então tome, porque senão você amanhã vai se arrepender. Você vai lamentar, vai chorar, vai se entristecer. Não tome decisões equivocadamente, precipitadamente. Não faça isso, querido, em nome de Jesus. Eu peço isso para você. Peço isso para você. Pastor, você está querendo garantir que eu posso esperar até quando? Até Deus cumprir. Ai, pastor, às vezes eu queria que o senhor fosse mais profeta e dissesse quando. Estou falando, até Deus cumprir. A grande questão é, Deus falou ou não falou? Falou. Se você crer, se crer, tem que crer. Tem que crer. É por isso que a gente é chamado lá fora de crente. Eles são os crentes. Crente. E a gente gosta desse nome, por quê? Porque a gente é crente. Qual que é a característica de um crente? Um crente crê. Crente não é só aquele que vem na igreja, levanta a mão e fala glória a Deus, aleluia. Crente é aquele que crê. Você vai ter experiências que Deus vai oportunizar para a sua vida, para que você possa crer. Crer. Crer contra toda circunstância à sua volta. Crer contra toda a pressão social. Crer contra o seu próprio coração. Crer contra o diabo. Crer contra o mundo. Crer contra o pecado. Crer naquilo que Deus falou. Porque se Ele falou, o compromisso não é com os homens, é com Ele. Ele vai fazer, vai, Ele vai. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você a se levantar nessa noite. Eu quero orar com você. A oração que eu quero fazer sobre a sua vida é para que o Senhor possa te ajudar entre a promessa que Ele deu e o cumprimento que ainda não aconteceu. Que o Senhor possa te ajudar nesse negocinho chamado tempo. Pastor, por que na vida de algumas pessoas é mais rápido que na minha? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração como ninguém conhece. Ele conhece o nosso coração melhor do que nós conhecemos. Ele sabe como tratar a cada um dos seus filhos. E Ele nunca erra com nenhum dos seus filhos. Ele não está errando com você. Assim como não errou com o outro por dar antes, Ele não erra. Pastor, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Será que meu coração é duro e eu não sabia? Pode ser, querido. Será que tem orgulho no meu coração que eu ainda não descobri? Pode ser, querido. Porque o Senhor, Ele trabalha em meio ao tempo para manifestar realidades que precisam ser transformadas na sua vida. Deus não quer filhos mimados que sempre que choram são atendidos rapidamente. Eu acredito que quando nós conhecemos a Cristo, Deus nos trata de modo tão maravilhoso. É empolgante você andar com novos convertidos. Eu também já fui um deles. Você ora e acontece. Você pede num dia, no outro se manifesta. Novo convertido é bom você grudar para você ver milagre. Você quer milagre rápido? Gruda em um novo convertido. O rapazinho ora, acontece. A irmã ora, acontece. Ela fala assim: Deus, eu não consigo vencer o crack. E arranca o crack da minha vida. Ela ora e Deus manifesta. Ela fica contando 1 dia 100, 2 dias 100, 3 dias 100, 20 dias 100, 50 dias 100. A gente fala: meu Deus, quem produz isso? Deus produz isso. Deus produz isso. O descrente aceita Jesus. Aí ele fala: eu preciso de milagre na área financeira. Vai desmoronar tudo. Eu preciso de um emprego urgente. A gente ora e Deus dá um emprego todo dia. Meu Deus do céu. A impressão que eu tenho é que Deus tem uma pressa de demonstrar para os filhos pequenos, para os filhinhos menores, o quão bom Ele é, com uma realidade, com uma finalidade.
Porque essas pessoas precisam da constatação de que Deus as ama, de que Deus é bom. Mas tem um detalhe: a gente precisa crescer. Quem fica nenê a vida inteira está atrofiado. Quem fica nenê a vida inteira está atrofiado. O normal em Deus é o nenê se desenvolver, virar uma criança, virar um adolescente, virar um jovem, até se tornar homem maduro, mulher madura. Amém ou não amém? Você era novo convertido, você orava em relação aos seus vícios, Deus pegava o vício e jogava no chão, e você falava, glória a Deus, aleluia. Hoje você já tem tempo com Deus, querido. O que mudou? Deus mudou? Não. Deus não mudou. O que mudou é que Deus agora quer manifestar maturidade. E para manifestar maturidade, Ele quer te ensinar a confiar nele. Confiar nele. Confiar nele. E a confiança é provada por meio do tempo. Tempo. Deu para entender sim ou não? Tempo. Tempo. O Jessé, meu filho menor, ele faz assim, ó. A Dai vai lá e dá peito para ele. O Eliel faz assim, ó. Já não recebe peito. Eu faço, não dá também não. Por quê? Porque o Jessé é pequenininho. E nós rapidamente atendemos pequenininhos. Mas quando se cresce, Deus quer trabalhar na gente responsabilidade, compromisso, comprometimento. E para isso, Ele vai usar a prova do tempo. Do tempo. Eu quero orar com você que está sendo provado por Deus. E o mundo fala, está perdendo tempo. O mundo fala, por que você está na igreja? Você é linda, você é lindo. Vamos aproveitar a vida. Eu quero orar com você que está sendo bombardeado pelo mundo com ideias de que, olha, para que você está orando ainda? Deus não está te ouvindo, não vai acontecer. Eu quero orar com você nessa noite. Você que já é um crente faz tempo e você está orando por um milagre na sua vida e ainda não aconteceu. Eu quero pedir para que Deus, em nome de Jesus, não apenas manifeste o milagre que você tanto quer, mas que Deus trabalhe na sua vida, te amadurecendo, te esticando, puxando você, fazendo você ser esticado, para que você fique maduro. Se você quer uma oração assim, eu quero orar com você. E se você deseja, vem rapidinho aqui na frente, em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não